Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui para mais um vídeo dentro dessa hashtag chamada Sinais de Apocalipse. Muito bem, o que eu vou falar hoje? De uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, né, a respeito desses períodos que o mundo está passando de catástrofes, né? Já tem vários vídeos aqui que eu falei sobre isso, que gera uma ansiedade nas pessoas, uma dúvida, uma insegurança. Essa pandemia que aconteceu no mundo, não só essa, como várias, mas essa especificamente a última, os rumores de guerra, as guerras, né? Porque não apenas guerras, essas manifestações que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Peru, França, Holanda, Brasil e tantos outros lugares. E algumas pessoas acham que tudo isso são sinais do fim dos tempos, de que o fim dos tempos está realmente próximo. Então foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos pela empresa chamada Pew Research Center. E um detalhe que a pesquisa chamou atenção é que 39% dos adultos acham que estamos vivendo já, né, os sinais do fim dos tempos. Então, é interessante que não apenas como um componente religioso, não. Pessoas, de uma maneira geral, têm essa sensação, né? É claro que a volta de Cristo é restrita aqui ao cristianismo, há uma parte também do islamismo que fala da volta de Cristo, né? Mas os cristãos é que têm essa certeza mais absoluta, porque isso está na Bíblia, né? Há um livro chamado Apocalipse de João, que, né, Apocalipse significa revelação, e que fala que no meio de uma grande turbulência, Jesus vai voltar para buscar a igreja no que nós chamamos de arrebatamento. Então, essa pesquisa diz de que 47% dos cristãos, ou seja, quando ela faz um recorte com cristão, aí já muda, de 39% para 47%, acham que realmente estamos vivendo os sinais do Apocalipse. Desse universo de 47% de cristãos, 77% são protestantes, né, que acham isso. E no meio desses protestantes, né, vamos verificar na pesquisa que 63% deles que se dizem evangélicos, né, também acham que realmente os sinais estão aí. Então, é muito interessante que desses 47%, né, dos protestantes, a gente pega um outro recorte. 49% dos cristãos, e aí inclui católicos e protestantes, 70% dos católicos acham que os sinais estão aí. E 65% dos protestantes tradicionais, quando faz o recorte em cima dos protestantes chamados tradicionais, aquelas igrejas mais históricas, também acham que os sinais estão muito evidentes. Então, uma outra coisa interessante é que, né, dessa parcela de protestantes que afirmam que estamos vivendo o fim dos tempos, ela é maior do que a parcela correspondente entre católicos, né? Que são 55% contra 27%, quando se faz mais estratificação da pesquisa. Então, veja bem, então vamos dizer assim, cerca de 3 de cada 10 pessoas, né, das religiões não cristãs, ou seja, quando a pesquisa envolve não cristãos, 29% acham que os sinais estão aí. E aqueles que dizem que tem alguma filiação religiosa, sem determinar qual é, 23% também dizem que estamos vivendo o fim dos tempos. Aí estão envolvidos nesse grupo aí, judeus, muçulmanos, budistas, hindu e outros grupos religiosos não cristãos, menores, que apareceu na pesquisa e que são representados pela pesquisa na categoria outras religiões. Veja bem, hein? Observa isso. Agora, os americanos negros, né, 68%, estão mais ligados a essa questão do fim dos tempos. Os chamados americanos hispânicos são 41%. Os brancos, 34%. Os asiáticos, 33%. Então, fazendo a estratificação da pesquisa, a gente tem mais essas visões aqui. Então, os adultos
né, dizem que quando você separa a pesquisa entre os adultos, 48% dizem que estamos vivendo o fim dos tempos, principalmente no sul dos Estados Unidos. Quando vai para o centro-oeste dos Estados Unidos, dá 37%. O nordeste dos Estados Unidos dá 34%. O oeste, 31%. Ok? Fazendo assim a análise da pesquisa mais pormenorizadamente. Os americanos sem diploma universitário estão mais propensos a crer do que os graduados, né? Então é um detalhe também interessante. Outra coisa também interessante da pesquisa é que os americanos com níveis de renda mais baixo são mais propensos do que aqueles que estão no nível mais alto. Aí está cumprindo a Bíblia, que diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. E lá nos Estados Unidos, os republicanos e os independentes são mais propensos a crer nos sinais do fim dos tempos do que os democratas. E também é interessante isso aí, né? A pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Então, essa empresa, né, a Pew Research Center, perguntou aos americanos sobre o fim dos tempos como parte de uma pesquisa muito mais ampla sobre religião e o meio ambiente e avaliou os resultados, né, as respostas. Então, veja bem, a pesquisa também explorou a opinião dos americanos sobre um princípio fundamental do cristianismo, a crença de que Jesus eventualmente vai retornar à Terra no que costuma ser chamado de segunda vinda ou arrebatamento. Quando perguntado se Jesus voltará à Terra algum dia, mais da metade, todos os adultos dos Estados Unidos ouvidos, representando 55%, incluindo aí 3/4 dos cristãos, dizem que realmente isso vai acontecer. Os protestantes de tradições evangélicas, aí o número subiu mais, foi para 92%. E os evangélicos, né, historicamente negros, 86% dizem que são mais propensos de acreditarem do que os cristãos de outras denominações. Então, aproximadamente 4 entre 10 americanos não acreditam que Jesus voltará à Terra. Isso deu mais ou menos 25%. Ou dizem que também não acreditam em Jesus, 16%. Ok? Bom, os entrevistados que disseram que Jesus voltará à Terra também foram questionados na pesquisa sobre o quanto eles têm certeza de que isso acontecerá durante a sua vida. 1 em cada 10 americanos diz acreditar que a segunda vinda de Jesus definitivamente ou provavelmente ocorrerá ainda com eles em vida. 27% não tem certeza se Jesus voltará com eles ainda em vida, e 19% diz que o retorno de Jesus definitivamente ou provavelmente não ocorrerá durante a vida deles. A proporção de americanos que dizem acreditar que Jesus definitivamente ou provavelmente retornará durante a vida é maior entre os protestantes de tradição historicamente negra, deu 22%, e protestantes evangélicos, deu 21%, e menor entre os católicos, só 7%, e menor ainda entre os protestantes tradicionais, deu 6%. E a parcela de americanos negros, 19%, e hispânicos, 14%, que acreditam que a segunda vinda de Jesus provavelmente ocorrerá durante sua vida, é maior do que a parcela correspondente entre os americanos brancos não hispânicos, que deu apenas 8%. Interessante, né? A gente analisar esses números, porque eles dizem muito a respeito do que pensa o americano. Bom, outro detalhe. De todos os grupos religiosos, as pessoas mais propensas a expressar a incerteza sobre o momento do retorno de Jesus do que expressar a sensação de que isso acontecerá durante sua vida, né? Por exemplo, cerca de 7 em cada 10 evangélicos dizem não ter certeza que Jesus voltará durante sua vida, deu 50%. Ou que Jesus definitivamente ou provavelmente não voltará durante sua vida, 21%. E 2/3 daqueles da tradição protestante historicamente negra dizem que não tem certeza do momento, 47%, ou que provavelmente ou definitivamente não acontecerá durante a sua vida, deu 17%. A pesquisa também perguntou outras crenças frequentemente associadas à teologia do fim dos tempos se Jesus retornará após uma piora das condições globais, a levar a um ponto muito complexo da vida humana aqui na Terra, né? Que lembra aí a doutrina chamada pré-milenismo, ou se Jesus retornará depois de uma melhoria nas condições, né,
depois que haverá um tempo de paz e prosperidade, que é uma doutrina chamada pós-milenista. Embora cada uma dessas posições, né, sobre o retorno de Jesus, seja mantido por uma minoria de adultos americanos, as crenças pré-milenistas são mais comuns do que a pós-milenista, ou seja, deu 20% contra apenas 3%. Então, um terço adicional dos americanos diz que Jesus voltará, mas que é impossível saber o que acontecerá antes que Jesus volte. E, né, a cerca de 4 em cada 10 adultos americanos não acreditam que Jesus voltará à Terra ou dizem que não acreditam em Jesus. Os evangélicos estão divididos em questões sobre as circunstâncias da volta de Jesus, com 44% assumindo uma posição pré-milenista e 45% dizendo que é impossível saber as circunstâncias que precederão a volta de Jesus. Menos católicos, 15%, e protestantes das tradições historicamente negras, 27%, e os chamados tradicionais, 18%, acreditam que o retorno de Jesus será precedido por uma deterioração global, né? Em vez disso, membros de igrejas historicamente negras, 51%, e católicos, 44%, e protestantes tradicionais, 41%, são mais propensos a dizer que é impossível saber o que acontecerá antes do retorno de Jesus. Amém? Deixei aí informações dessa pesquisa. Vale a pena, né, entender o que pensa, né, os Estados Unidos, o povo americano sobre a volta de Jesus, mas observem que todo mundo sabe, né, a maioria crê que Jesus voltará. Que Deus te abençoe e que Jesus te dê um excelente Natal, um excelente ano de 2023, se ele não voltar antes. Amém?